Olá, meu nome é Bruno Vieira Clemente, eu sou aluno de Engenharia Automotiva e o intuito desse vídeo é demonstrar a realização do experimento 3 teórico simulado da matéria de Prática de Eletromagnetismo ministrada pelo professor Gerardo Antônio Dorobo Piso. O foco desse experimento vai ser sobre eletroímãs e ímãs, e eu arrumei essa definição, essa introdução aqui, para situar melhor o público no assunto. Bom, basicamente, ímãs são considerados como corpos que geram campos magnéticos ao seu redor, classificados entre naturais e artificiais. Os naturais podem ser aqueles que são encontrados na natureza. Já os artificiais são construídos com geralmente com ligas metálicas ou materiais cerâmicos que, ao serem submetidos a fortes campos magnéticos, adquirem propriedades magnéticas. Os primeiros estudos sobre magnetismo foram encontrados na Grécia, onde uma cidade chamada Magnésia encontrava-se um material com a capacidade de atrair pequenos objetos. Podemos citar algumas das propriedades dos ímãs. Dentre elas temos a capacidade de atrair outros objetos, em sua maioria metais. As regiões onde os campos magnéticos são mais intensos são chamadas de polos magnéticos. Existem dois, o polo positivo e o polo negativo. Os polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem. O ímã será alinhado com os polos geográficos da Terra quando puder se mover livremente, onde o polo norte do ímã aponta para o polo norte da Terra e o polo sul do ímã aponta para o polo sul da Terra. Os polos de um ímã não podem ser separados, impossibilitando a existência de um ímã com apenas o polo sul ou apenas o polo norte. Se o ímã for quebrado, haverá a formação de um novo ímã com a presença dos dois polos no mesmo. Falando um pouco agora sobre permeabilidade magnética, primeiro eu trouxe aqui uma definição. Ela pode ser definida como uma constante de proporcionalidade que depende do material e do campo magnético. Ela pode ser calculada pela relação entre o fluxo magnético e a intensidade do campo externo ao objeto. O fluxo magnético chamado de B e a intensidade do campo magnético externo ao objeto chamado de H. Ela refere-se à capacidade de um material aceitar a existência de linhas de indução em seu interior. Então, quanto maior for a permeabilidade magnética, mais facilmente as linhas de indução estarão presentes. A permeabilidade relativa é definida como a razão entre a permeabilidade de um material específico e a permeabilidade magnética do vácuo. Temos aqui a fórmula do μ0, que seria a fórmula seria o resultado, perdão, da permeabilidade magnética do vácuo, e a gente pode ver que a razão entre a permeabilidade de um material e a do vácuo é considerada como a permeabilidade relativa. Falando um pouco agora sobre o efeito Meissner, o efeito Meissner é considerado como a expulsão de um campo magnético de um supercondutor quando temperaturas abaixo da temperatura de transição do material, também considerada como crítica, são aplicadas. Foi percebido que, ao realizar esse experimento, objetos se tornavam perfeitamente diamagnéticos, cancelando o fluxo interno cancelando o fluxo interno. Por isso, o valor do campo magnético no interior do material era considerado como zero. Aqui a gente tem uma foto demonstrando a mudança que ocorre quando a temperatura crítica é obtida. Então a gente consegue ver as linhas de indução passando pelo material e a partir do momento que a temperatura é obtida, elas não passam mais pelo material, elas dão a volta. Falando um pouco sobre os supercondutores são materiais que conseguem conduzir eletricidade sem oferecer qualquer tipo de resistência quando resfriados à temperatura que foi dita anteriormente, também conhecida como temperatura crítica. Tal efeito resulta que linhas de campo magnético não conseguem penetrar no material, podendo assim promover a levitação magnética. Essa definição de levitação magnética é muito utilizada, principalmente hoje em dia, no conceito para a fabricação de trens magnéticos, que a partir da expulsão do campo citada, elas podem provocar a levitação do ímã sobre o supercondutor. A gente tem a foto de um trem maglev que, se eu não me engano, é de origem chinesa. Entrando no assunto dos supercondutores, eu fui atrás de algumas referências e dei uma procurada para encontrar a temperatura que eles operam e como que foi a evolução disso a partir dos anos. Então, no início das pesquisas que foram desenvolvidas, a maior parte dos supercondutores encontrados tinha uma temperatura crítica muito baixa. A gente pode ver aqui na tabela, o 1911, que foi o primeiro que surgiu, ele trabalhava em torno de 4.1, que é quase perto do zero absoluto. E à medida que os anos foram avançando aqui, como a gente pode ver, essa temperatura foi subindo, 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 só que 164, que em 1994 está listado aqui na tabela, ainda é uma temperatura, além da aplicação da pressão aqui de 30 gigapascal, é uma temperatura muito baixa, que não dá para ser encontrado, não é uma temperatura ambiente, que
a gente pode encontrar em qualquer lugar do planeta. Então, alguns estudos recentes foram desenvolvidos na parte de tentar achar esses materiais que talvez possam ser mais obtidos em temperaturas mais elevadas, que são mais próximas da temperatura ambiente. Só que isso foi encontrado, tem alguns exemplos mais novos de temperatura bem mais altas do que de 164 Kelvin, só que isso foi obtido a partir da aplicação de uma pressão imensa no material. Então, estudos recentes na Unicamp dizem que o grafite pirolítico, que é o nome do material, ele consegue obter o mesmo estado de supercondutor com temperaturas de até 27 graus Celsius, que já está bem acima já é uma temperatura ambiente em vários locais do planeta. Um outro material também que eu encontrei foi o sulfeto de hidrogênio e metano, e ele consegue manter a temperatura até mais ou menos seus 15 graus Celsius quando tem a aplicação de 267 gigapascal, que é uma pressão extremamente alta. Um outro material encontrado também foi um material rico em hidrogênio, chamado de LaH10, e consegue manter suas características de supercondutor a menos 13 graus, que não está muito próximo da temperatura ambiente, mas já é um valor muito mais alto do que os encontrados anteriormente. E por fim, um outro material também que eu consegui trazer aqui foi o do superhidreto de ítrio, que ele conseguiu apresentar a supercondutividade a menos 11,15 graus Celsius, numa pressão de 182 gigapascal. Entrando agora um pouco mais em outro conceito, que seriam de materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos, a gente consegue, as definições trazidas estão listadas a seguir. Os materiais paramagnéticos são materiais cuja permeabilidade relativa é maior que 1. São levemente atraídos por campos magnéticos fortes, porém a atração é muito fraca, considerada não magnética. Como, por exemplo, a gente pode citar o ar, o alumínio e a madeira. Já os materiais diamagnéticos possuem permeabilidade relativa um pouco menor que 1, sendo levemente repelidos por campos magnéticos fortes. Também são considerados não magnéticos. Podem ser citados como exemplo o bismuto, o cobre e a água. Os materiais ferromagnéticos são caracterizados por possuírem uma permeabilidade relativa muito maior que 1, sendo fortemente atraídos por campos magnéticos. O ferro, o cobalto e o níquel podem ser citados como exemplos. Entrando agora no conceito de ímãs permanentes, a gente pode trouxe essa definição de que ímãs permanentes é um ímã artificial criado a partir de um material capaz de manter as propriedades magnéticas mesmo depois do processo de imantação que o ímã sofre. As características são obtidas a partir da rotação dos elétrons do material de forma uniforme, sendo consideradas na mesma direção. Eu vou falar um pouco das simulações que foram feitas aqui agora. Para a parte B, que foi a parte de simulação com ímãs, foram pedidas para repetir 4 imagens que estão mostradas a seguir, que cada uma tem a disposição dos ímãs de uma maneira diferente, e a gente tem um resultado no interior que é esperado, ou no caso 4, nas duas pontas. E o objetivo das simulações vai ser de repetir essas simulações mostradas no software do Maxwell, da ANSYS, e analisar o comportamento do campo magnético em cada uma delas e comparar com o que foi obtido pela teoria. O primeiro passo foi a criação da geometria. Para isso foi utilizado o SpaceClaim, que comunica com o software do Maxwell. Foi desenhado um círculo, em seguida um quadrado, e foi feita a extrusão dos dois com o comando do SpaceClaim. Feito isso, o SpaceClaim tem um recurso que permite a criação de padrões, e foi feito um padrão circular da geometria criada, do quadrado, e foram repetidos 12 quadradinhos ao longo da geometria, como foi pedido no exemplo. Para a simulação, o Maxwell 3D foi utilizado, e na sequência está mostrando os passos da simulação que foi feita, começando pela exportação da geometria e depois definindo os materiais, tanto para o círculo quanto para os quadradinhos. A partir disso, foi necessária a criação de campos relativos de coordenadas para cada um dos quadradinhos, como pode ser visto agora no vídeo, que indica a orientação de cada um dos ímãs, de acordo com o problema. Feito isso, foi feita uma conferência para ver se todos realmente estavam corretos, e a partir daí cada cada pedacinho de ímã foi associado com sua respectiva coordenada. Feito isso, foi criada a região externa, definida como vácuo, a análise foi salva, foi feita a validação e na sequência foi pedido para rodar, obtendo os resultados, que vão ser mostrados na próxima parte. A gente tem aqui, o primeiro foi o pedido do campo magnético, como a gente pode ver, o esperado pela
teoria é que não tivesse nenhum campo na parte do meio e a gente tem exatamente isso aqui. Não tem valores muito próximos de zero para os campos internos. A parte que mostra os vetores vão mostrar a mesma coisa, só que a gente percebe aqui que também os valores que foram obtidos para a parte do meio foram bem irrisórios, bem pequenos. A segunda simulação também foi feita do mesmo jeito que a primeira no começo. Foi importada a geometria do Space Clan e os materiais foram definidos assim como na primeira. A diferença é que agora a disposição dos ímãs estão de maneira diferente. Então foi feita uma disposição diferente da primeira e feito isso foi feita uma conferência para ver se todos estavam corretos. E cada ímã foi associado com seu respectivo coordenada relativa, com seu sistema de coordenadas relativo. Foi criada a região externa da mesma maneira, foi feita uma análise, um setup, e após a validação o programa foi executado, pedindo os resultados tanto do campo quanto dos vetores. Os resultados vão ser dispostos agora no próximo slide. A gente tem aqui o campo aqui no meio, a gente percebe que tem uma presença maior do campo, com essas barrinhas numa cor azul mais clara. E o esperado pela teoria seria de que houvesse um campo uniforme, em formato de linha, para um dos lados apenas. E é exatamente o que a gente consegue ver aqui no GIF que foi feito na animação da imagem com os vetores. A gente consegue ver que o campo está todo nessa direção, para baixo aqui, e a gente consegue perceber que foi basicamente o mesmo resultado obtido. Para a próxima simulação, assim como as duas primeiras, também foi feita a importação da geometria e a definição dos materiais e, na sequência, a criação dos eixos de coordenada relativa para cada um dos ímãs presentes, de acordo com o que foi disposto na figura que já foi apresentada. Na sequência, foi feito também um conferimento para ver se os eixos estavam dispostos da maneira correta, e depois cada um dos eixos criados foi associado ao seu respectivo ímã, assim como nas outras também, apenas mudando a disposição de cada um deles. A região foi criada, foi pedida uma análise, a análise foi salva, e depois da validação o programa foi executado e foi pedido os resultados tanto para o campo quanto para o vetor, que vão ser dispostos no slide a seguir também. Então, para a terceira simulação aqui, a gente pode ver que, eu vou esperar um pouquinho para ver se a imagem abre aqui do lado, mas a gente tem uma presença de um campo aqui no meio, pela imagem. Deixa eu... Pronto, teve um problema técnico aqui, mas já resolvi. Então a gente consegue ver que as ondas têm esse efeito saindo de um e entrando para o outro, na mesma parte, meio que um efeito semicircular. E a gente consegue perceber que o mesmo efeito foi apresentado aqui. A gente tem as linhas que estão passando aqui, a gente tem as linhas que estão vindo para cá, e as linhas que estão demonstradas em cada um dos vetores, fazendo esse mesmo movimento típico que foi descrito pela imagem abaixo, comprovando assim também mais um dos resultados que de maneira satisfatória com apresentado na teoria. Para a última parte do problema, a geometria foi diferente, né? Para a criação dela foi feito um retângulo com 20 por 100 milímetros e feito isso no Space Clan também foram traçados planos com 20 milímetros de distanciamento entre eles, formando 5 quadrados. Após isso foi só preciso fazer a divisão de corpo, né? Um split bar e comando, e os planos foram deletados, tendo assim a geometria que vai ser utilizada nos problemas. A gente tem aqui a simulação do que foi feito. Foi assumido também o material, o NDFE35, para o problema. E cada um dos eixos relativos foi criado para cada um dos quadrados, assim como foi feito nos outros exemplos. Os eixos foram correlacionados com o seu respectivo ímã. E foi pedida a análise, foi feita uma validação para ver se estava tudo certo. E na sequência o programa foi rodado e foi pedido as imagens do campo e do vetor que vão ser demonstradas no slide a seguir. A gente tem aqui, e
Pelo que demonstra aqui na teoria, a gente tem que um lado do ímã vai ficar com o campo cancelado e no outro vai ser aumentado. E aqui na foto do campo magnético a gente consegue ver que a parte superior aqui é a parte que foi cancelada, enquanto essa parte aqui de baixo é a parte que tem para onde o campo foi direcionado, com a disposição dos ímãs que foi feita. Aqui no vetor a gente consegue perceber a mesma coisa, mas está um pouquinho mais difícil de perceber do que na foto pedida pelo campo. Por fim, chegando agora na parte C do problema de simulação com eletroímãs, a gente tem aqui uma geometria que foi disposta também no roteiro da prática, e o grupo selecionado para minha simulação foi o grupo B. Então, o D aqui vai ter o valor de 30 milímetros, sendo substituído para onde deve ser feita a substituição aqui no material. O objetivo aqui foi realizar, no total foram 7 simulações, perdão. Foi uma com supercondutor e 2 para cada um dos tipos de materiais que foram falados sobre antes na teoria. Os paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos. Então eu comecei pela criação da geometria do problema, usando os 30 mm. Também foi feito no Space Clean, assim como as outras, pela facilidade apresentada, e foi feito os 2 retângulos com os valores corretos e na sequência o retângulo do meio. Divide as duas partes do problema. Com isso foi feita a parte da bobina, e como o problema foi pedido em 2D mesmo, não foi preciso fazer a extrusão de nenhuma das peças. Por final, só foi feita a renomeação dos materiais aqui na árvore para ficar mais fácil a disposição na simulação. Partindo para a simulação no Maxwell agora, usando o Maxwell 2D, o problema foi o design do Space Clean foi importado e os materiais foram associados para cada uma das partes, sendo vácuo nas partes internas e externas, a bobina de cobre, e o material primeiro que foi utilizado foi o de supercondutor disposto pelo ANSYS. Apesar de que aqui está falando que o primeiro material foi o ar, foi porque como para cada uma das simulações a única coisa que mudava era do material, eu realizei apenas uma para mostrar, para não ficar um vídeo muito maçante, muito grande, e foi feita só a troca do material para os outros. O problema aqui foi pedido para que foi colocada uma corrente de 300 amperes na bobina, na parte do meio, e foi pedido para plotagem, assim como o exemplo mostrado pelo professor no experimento, foi pedido para plotagem a mesh, e na sequência foi pedido o fluxo, o campo e os vetores, que vão poder ser vistos aqui na frente. O programa foi salvo, né? A análise foi validada, e na sequência foi rodada. E aqui está os problemas que foram pedidos, as respostas. Então, os valores que eu encontrei aqui, primeiro tratando do supercondutor, a gente consegue ver que a parte da geometria aqui que está atribuída com o supercondutor tem o campo zero, o campo é nulo, e o campo fica focado nas partes aqui. Por mais que tenha a passagem de vetor aqui para a parte da direita, é uma parte muito pequena que nem é considerada. Então o campo aqui também é considerado como zero. A gente consegue ver que ele não consegue atravessar as paredes. E isso está mostrando bem aqui na parte do fluxo. A gente consegue ver que os fluxos saem da bobina, do centro da bobina, e eles batem justamente aqui na parede, onde não tem eles não conseguem se propagar. Passando para isso, eu vou falar aqui agora dos materiais paramagnéticos, e os 2 materiais que eu escolhi foi o alumínio e o ar. A análise que foi rodada foi basicamente a mesma que a anterior, a única diferença foi que eu substituí o material utilizado, né, que foi o supercondutor do ANSYS, e para a primeira análise que está mostrada aqui em cima eu coloquei o alumínio, e para a segunda análise o material escolhido foi o ar. A gente tem aqui um comportamento muito diferente do anterior. Podem ver aqui que o campo para os materiais paramagnéticos, a gente não tem esse resultado. O campo ele atravessa o material e ele vai, à medida que também era esperado, né, à medida que a distância do centro da corrente que foi induzida aumenta, o campo vai ficando mais fraco até ficar bem próximo de zero aqui na parede. Mas a gente consegue ver uma distribuição uniforme à medida que a distância vai aumentando do campo, tanto para o alumínio quanto para o ar, apenas apresentando algumas diferenças aqui que foram baseadas no material escolhido. A gente tem aqui o fluxo, que mostra a mesma coisa,
e os vetores demonstrando saindo da bobina e se espalhando pelo material de maneira uniforme também para as duas situações. Pulando para os materiais diamagnéticos, a gente tem um comportamento que é muito similar ao apresentado com dos paramagnéticos, só que a gente tem algumas diferenças no módulo do valor para o campo. Porque a gente pode ver aqui que o campo fica um pouco mais fraco, mais longe aqui em cima e no ar aqui. E aqui a gente apresenta um resultado que está mais parecido com o do alumínio atrás, para as duas. Mas, diferentemente do supercondutor também, a gente consegue ver que o campo atravessa o material definido e ele passa uniformemente, como as linhas de fluxo estão mostrando aqui, para depois do material. O material não é um empecilho muito grande para que ele passe. O vetor aqui mostra a mesma coisa. A principal observação aqui é que a distância que vai fazer com que o campo diminui. O material aqui ele não influencia tanto assim. E por fim, a gente observa um resultado muito diferente dos anteriores, que foi o dos materiais ferromagnéticos, e a gente percebe que ele basicamente absorve todo o campo que é disposto pela corrente aqui da bobina. Então o campo fica todo focado no material observado. Os dois apresentam um comportamento bem parecido, a única diferença também vai ser no módulo, porque a permeabilidade magnética dos dois materiais são diferentes. Então a gente tem aqui o do cobalto, que foi o primeiro material utilizado, e o do níquel embaixo. E diferentemente dos resultados mostrados anteriormente, o campo vai ficar todo na parte que possui o material. A gente pode ver melhor aqui tanto nas linhas de fluxo, que tem algumas linhas que saem do material, o que é normal, mas a gente vê que a maioria fica focado aqui no próprio material, para os dois exemplos. E a gente consegue ver aqui nos vetores também, que o valor dos vetores que estão aqui perto que estão no meio do material, onde tem o vácuo, o cobre e o vácuo do lado de cá, são bem próximos de zero. Tanto fora do material também, mostrando que toda a concentração está aqui no material obtido para os dois exemplos, tanto para o níquel quanto para o cobalto. Para a conclusão aqui do experimento feito, a parte C do problema, a gente pode perceber que o material que é usado nas paredes da geometria, ele influencia bastante no resultado obtido. Enquanto que para os supercondutores a gente tem o campo todo concentrado na parte interna, no vácuo aqui perto da bobina, inclusive ele nem passa direito para outra parte aqui em cima por causa da barreira que tem aqui no meio, que também é do material com matéria feita com material supercondutor. A gente tem essa impressão aqui para o material supercondutor. Quando a gente passa para o material paramagnético, isso muda completamente. O material já não é uma barreira tão grande quanto no exemplo passado para as linhas de campo. E a situação é bem parecida com os diamagnéticos e os paramagnéticos. Ambos têm a permeabilidade relativa próxima de 1. E para os materiais ferromagnéticos, que tem uma permeabilidade relativa bem maior do que 1, né, bem maior do que a do vácuo, a gente observa um comportamento completamente diferente dos outros. A gente tem aqui que o campo fica todo focado na geometria do material. E a gente não tem a presença de nenhum campo aqui na parte interna. A gente tem a bobina onde ocorreu a excitação, né? E do outro nem a passagem para o outro lado, porque todo o campo magnético foi focado para as extremidades do material. Bom, aqui estão as referências que eu utilizei para o trabalho. E muito obrigado por ter assistido.